Olá, um casal foi assassinado por uma arma turbinada em uma avenida de Belo Horizonte. As vítimas estavam em um carro que foi atingido por outro que, segundo testemunhas, voou pela Américo Vespúcio. O motorista causador do acidente foi preso na noite passada e escapou de ser linchado. O carro das vítimas ficou muito danificado. O teto afundou e o casal que estava lá dentro morreu na hora. Os bombeiros tiveram bastante trabalho para retirar os corpos das ferragens. Foi na Avenida Américo Vespúcio, na altura do bairro Cachoeirinha. Segundo a polícia, o veículo foi atingido por um outro, que invadiu a contramão. Flaviano disse que estava por perto e viu como tudo aconteceu. Estava parado ali, esperando um amigo meu para a gente poder fazer uma caminhada, um exercíciozinho. E o rapaz do Gol, ele desceu aqui, parece que testando o turbo do carro, parece que ele desceu a uns 150 por hora, assim, uma média que a gente faz. Testemunhas contaram à polícia que depois de atingir o Palio, o Gol rodou várias vezes ainda no ar e caiu aqui neste ponto da avenida onde há muito caco de vidro. Em seguida, saiu rodando novamente e bateu lá naquela árvore. O veículo parou em cima do passeio, bem ao lado, e por pouco não atingiu duas pessoas que estavam fazendo caminhada. A roda do Gol ficou entortada e as portas amassadas. O motorista saiu sem nenhum arranhão. A PM diz que o homem quase foi agredido por populares, que ficaram revoltados com as circunstâncias do acidente. José Almério de Amorim Neto, de 35 anos, foi preso. Reclamava apenas de dores na coluna. Ele foi atendido pelo SAMU, depois levado de ambulância para o hospital, escoltado pela PM. Ele alegou que ele estava testando um aparelho que ele colocou no veículo dele, que altera a pressão do motor, consequentemente a velocidade do veículo. Ele fez o teste do bafômetro e não foi constatada a embriaguez. Quem mora na região estava indignado. Nós ficamos impressionados em ver a velocidade que ele passou e a tragédia que causou, né? Irresponsabilidade incrível, porque poderia ter sido a minha filha e os amiguinhos dela que estavam parados na porta da minha oficina. A repórter Samara Costa gravou entrevista com o motorista. De acordo com a Polícia Civil, José Almério de Amorim vai responder pelo crime de homicídio com dolo eventual porque assumiu o risco de matar. A pena pode variar de 6 a 20 anos de prisão. No Detran, ele disse que não tinha noção de que o motor do carro, que estava sendo preparado para uma competição de arrancada, iria ficar tão potente. As vítimas eram marido e mulher. Paulo Guilherme Medeiros, de 29 anos, e Kátia de Assis, de 25, deixaram 2 filhos pequenos. Foi a mãe do segurança de supermercado quem enfrentou o sofrimento de ir até o IML para liberar o corpo. Segundo ela, o filho era honesto, trabalhador e de bem com a vida. Foi um menino exemplar, que não tinha vício, que vivia em torno dos filhos, da esposa e da família, porque tudo que precisava ele estava pronto na hora. A delegada que prendeu o motorista do Gol em flagrante foi até o local do acidente e disse que ficou chocada com o que viu. Eu me assustei com a maneira que o veículo estava. Parecia que tinha sido partido ao meio. Custei a identificar que era um veículo daquele modelo. Em princípio, parecia que era um conversível. José Almério de Amorim Neto, de 35 anos, ficou o tempo todo de cabeça baixa no Detran e negou que dirigia a mais de 100 km por hora. Acredito que a 60 a 80 km por hora. Eu não acelerei mais do que deveria. O carro, ele perdeu o controle no meio da avenida. O motorista disse ainda que comprou o carro já turbinado há cerca de 4 meses e que o veículo havia acabado de sair da oficina. Passou por reparos na suspensão. Segundo ele, foi à avenida só com o objetivo de testar o veículo. O carro de José Almério de Amorim Neto estava inscrito em uma competição de quilômetro de arrancada. Qualquer alteração, né, por exemplo, na estrutura do veículo, ela tem que ser autorizada pelo Inmetro, né, e que encaminha ao Detran, e é só a partir de então a pessoa poderá utilizar com alteração, mas não, sempre respeitando, né, os limites de velocidade. O homem vai responder por homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. Ele era meu tudo, esse cara acabou com tudo. Eu quero justiça.
Olha, turbinar um carro, sair em alta velocidade pelas nossas ruas é uma atitude assassina. E o nosso trânsito já está tão complicado, com gente que desrespeita as normas de todo jeito. Na região hospitalar da capital, por exemplo, todo dia é um inferno o tráfego. Motoristas fazem fila na pista, ocupam a faixa de ônibus, a de pedestre, travam o fluxo para poder esperar uma vaga ser liberada no estacionamento do Hospital das Clínicas da UFMG. Uma atitude que causa congestionamento com reflexo por várias vias do entorno. O problema começa na entrada do estacionamento da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas da UFMG. Acabam-se as vagas lá dentro, fica todo mundo parado do lado de fora. Médicos, alunos, funcionários e professores que chegam de carro passam a ocupar uma faixa da avenida para esperar. Já tem 20 minutos que a gente está na fila e todos os dias tem essa fila aqui. E eles deixam para chegar em cima da fila, impressionante. Né? Mas normal, nada além do normal. Os carros param ali e sempre congestiona. É sempre assim. Fica quanto tempo agarrado? Olha, como pega lá de cima do viaduto, deve dar quase uns 15 minutos, viu? 10, 15, por aí. A fila dobra a esquina e forma o gargalo no sinal da Avenida Bernardo Monteiro para quem segue sentido Alfredo Balena. Para entrar na fila, alguns motoristas param na faixa do MOVE, na curva, na faixa de pedestre. Você fala que você... Não. Tá na faixa de pedestre, né? Fala com a gente. Cada dia é pior, sabe? Eles não te deixam passar, sabe? Os caras pendurados no celular, eu não sei. Não tem mais... Confusão. Vai, sempre assim, todo dia. E como também tem motorista em fila dupla, os ônibus não conseguem fazer a curva. É muito complicado, né? Todos os dias é a mesma coisa. Complicadíssimo pra gente, né? Agarrado todo dia. Todo dia tá desse jeito, tá piorando. Por causa da fila, pega uma faixa, não tem como vocês passarem. Isso, não tem como, tá complicado. O sinal abre e continua tudo parado. Olha essa motorista tentando entrar na fila e nada, travando tudo. Eu não sabia que a fila tá até lá embaixo. Eu achei que tava lá na frente. E agora você tá tentando entrar aqui e o pessoal não tá deixando? O pessoal não deixa. Até quem tenta seguir para a Alameda Álvaro Celso tem dificuldade. Nessa hora, os reflexos da confusão já chegam à Avenida Francisco Salles, no viaduto. Durante o tempo em que estivemos ali, nada de fiscalização. Agora são pouco mais de 7h30 da manhã, a gente vê que o último carro da fila já está aqui, quase chegando na entrada da Avenida Alfredo Balena, e só agora o trânsito começou a fluir por aqui. É cidade sem lei, né? A BH Trans informou apenas que a Avenida Alfredo Balena é monitorada e fiscalizada pela Unidade Integrada de Trânsito. Bom, então não faz nada, não manda um agente para impedir as infrações que vimos aqui. O batalhão de trânsito da PM também não aparece por lá para multar, não. Olha a aberração dessas infrações. A coordenação do campus da UFMG diz que a demanda de usuários é superior ao número de vagas do estacionamento, que já até fez uma proposta de rodízio de carros para tentar diminuir o impacto no trânsito da região. Mas não é o caso. Quem vai de carro para lá sabendo que a situação é essa, não pode achar que é dono da rua. Ou procura um outro estacionamento, ou deixa o carro em casa, vai de táxi, de ônibus, mas não pode travar o trânsito. Temos que ter mais consciência com o convívio em sociedade, minha gente. Pensamento no coletivo. Foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão. O homem é acusado de matar o filho de apenas 6 meses de vida em setembro do ano passado, em Belo Horizonte. Gedeon Fernandes Santos, de 24 anos, assumiu ter agredido o bebê com um soco depois de ter chegado em casa bêbado. Fernando Henrique Ferreira dos Santos morreu 2 dias depois de traumatismo craniano. De acordo com a assessoria do Fórum Lafayette, a condenação de Gedeon foi baseada em 2 qualificadoras: motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Como já estava preso na penitenciária inspetor José Martim Drummond, em Ribeirão das Neves, mesmo se recorrer, não vai poder aguardar a decisão em liberdade. Um homem sofreu um sequestro relâmpago na tarde dessa segunda e só foi solto pelos bandidos horas mais tarde, depois de ser obrigado a fornecer a senha do banco. Os criminosos usaram o cartão dele para comprar tênis e tomar açaí. Com o boletim de ocorrência nas mãos e ainda tremendo, o homem contou que estava falando ao celular dentro do carro dele quando 4 bandidos chegaram de uma vez e o renderam. 2 entraram no veículo. Liguei o carro para sair
passou por mim 4 caras no Ford Ka Prata e em instantes voltaram me abordando, tocando terror e queria dinheiro o tempo inteiro, dinheiro. Com uma arma apontada para a cabeça, ele disse que foi obrigado a dar a senha do cartão. E tocando terror, me ameaçando, me matar o tempo inteiro. Aí ele botou um revólver na minha cabeça e falou, ó, se você me der a senha errada, eu vou parar na padaria, comprar um pão, um café e vou passar o cartão. Se der senha inválida, eu volto aqui e te mato. Ao todo, os bandidos gastaram R$ 1.200 usando o cartão de débito da vítima. As compras foram feitas em Contagem. A polícia foi até as lojas e conseguiu imagens dos criminosos. Eles compraram 2 tênis, um deles no valor de R$ 600. Até açaí os ladrões tomaram com o dinheiro da vítima, que além dos R$ 1.200, teve o celular, a aliança e o carro roubados. É uma revolta, um desespero, né? Você tá ali trabalhando e os caras tirando onda com a sua cara, entra dentro do seu carro e ainda fica tirando onda. O inquérito policial militar sobre drogas apreendidas há cerca de 2 meses dentro do 34º Batalhão de Belo Horizonte foi encerrado, mas não apontou quem são os donos de alguns dos entorpecentes encontrados até no chão do prédio. Na época, 2 policiais foram presos em flagrante. No dia 12 de junho passado, o comandante do batalhão reuniu todos os militares em uma sala, recolheu os celulares deles e ordenou uma varredura por todo o prédio, depois que um cigarro de maconha foi encontrado no chão do almoxarifado e pouco depois surgiram outros materiais. A faxineira localizou no interior do alojamento de Cabo Soldados uma pequena quantidade de droga e um simulacro de arma. As buscas levaram à prisão de um sargento que guardava cigarros de maconha no bolso da farda dentro do armário. E em outra companhia pertencente ao batalhão, foram apreendidos 20 pinos de cocaína, também dentro do armário de um policial. A explicação inicial que essa droga foi recolhida sem ter o dono, né, numa ação policial militar. Um dos militares diz que recolheu quando ele estava numa operação e foi direto para outra. Ele nem lembrou que isso eram 2 cigarros de maconha, ele não lembrou que estava no seu bolso. E o outro militar disse que recolheu porque ele tinha a identificação de quem poderia ser, ele tinha uma suspeita de quem poderia ser essa pessoa. Esses 2 procedimentos não são procedimentos corretos na Polícia Militar. Bom, encerrado agora o inquérito policial militar, os autos foram enviados à Justiça Militar e foi aberto um processo administrativo disciplinar para decidir se os 2 presos em flagrante serão expulsos da corporação. O que o inquérito não conseguiu apurar é de quem eram o cigarro de maconha achado no chão do almoxarifado e da droga e da arma de brinquedo que estavam em armários do alojamento sem identificação. Moradores de um bairro de Santa Luzia protestam contra melhorias que cobram há 36 anos. Segundo eles, só uma rua do Duquesa 2 é asfaltada e por iniciativa particular de um clube. As condições das vias são péssimas para motoristas, pedestres e cadeirantes que sofrem para sair de casa. A população diz que a prefeitura só promete, nunca cumpre. Nós viemos checar a informação do prefeito de Santa Luzia. Ele disse que fez aqui no bairro Duquesa 2 5 quilômetros de asfalto no último ano. Você aí é o nosso convidado para essa missão mais do que difícil. Agora, no Alô Alterosa. Ô prefeito, estamos esperando há 35 anos que nós estamos esperando a urbanização do nosso bairro. Chega de enrolação, nós queremos a urbanização. Nós não aceitamos essa buracada aqui onde nós moramos. Parece mais um deserto. Nós não podemos sair de casa, não podemos usar nosso carro. Prefeito, toma uma decisão que nós não vamos parar aqui não. A rua não pode atravessar, se chove, a água vem até o joelho. Será possível que nosso imposto não tem valor, não? Vê se você lembra de nós, ao menos uma vez na vida. A senhora tem um neto que é especial, precisa ainda mais de uma estrutura aqui, né? Sim, precisa. Ele sofreu um acidente, precisa de carro para levar, e tem muito buraco, muita terra, pedra. Tá muito difícil.
Na última reportagem feita aqui no bairro, a prefeitura disse que asfaltou 5 quilômetros no último ano. Isso aconteceu? Não, foi asfaltado 1,7 km. Onde está o restante do asfalto eu não sei, mas aqui não está. As imagens que vocês estão fazendo, elas vão falar mais do que minhas palavras. Tem quantos anos que a senhora mora aqui no bairro? 17 anos. Nesses 17 anos, está tudo do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Em época de chuva, sofre com a lama. Tristeza, uma tristeza, é horrível. Não tem como. E no sol vem a poeira? No sol a poeira. Tem 5 quilômetros de asfalto aqui no bairro ou não tem? Tem ou não tem? Quem quer convidar o prefeito para dar um passeio aqui no meio dessa buraqueira toda? Seu Cláudio, a gente está agora no morro, que é uma das partes mais críticas, e eu estou vendo muito entulho. Vocês que jogam? Sim, perfeito. São os moradores que têm que jogarem para sair das suas próprias casas de carro. E são 32 ruas que estão nessa mesma situação dessa aqui. Então vocês jogam entulho aqui no morro, que é uma das partes mais críticas, para que as pessoas consigam transitar. Perfeito, perfeito. Há 35 anos nós temos que fazer isso. Se você aí está indignado como eles, quer ter voz de verdade, nos chame também, porque aqui em Santa Luzia está todo mundo ligado no... 3237-6085 é o telefone do Alô Alterosa. Olha, a Prefeitura de Santa Luzia insiste em afirmar que asfaltou 5 quilômetros de ruas no bairro. As obras teriam sido feitas nas ruas 19, 25, 4, 20, na Avenida 2 e na Rua F. De acordo com a administração, outras ruas serão pavimentadas, mas dentro do orçamento, já que a cidade conta com 87 bairros. Nesta terça, o ar seco mantém o tempo estável, com céu claro em quase todo o estado. A nebulosidade fica variável apenas nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. A umidade do ar continua baixa, principalmente nas áreas central, oeste e norte. A temperatura máxima na capital é de 27 graus. 32 em Almenara. Em Mariana, ela chega aos 25 graus. Máxima de 28 em Uberaba. E também de 28 graus em Teófilo Otoni. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, do alto da Serra do Curral. Tempo claro, a temperatura neste momento é de 27 graus e a umidade relativa do ar está em 37%. Mais de 33 mil estudantes foram prejudicados com o adiamento do início das aulas nesse segundo semestre nas instituições federais de ensino por causa da greve dos servidores. As matrículas estão sendo feitas pela internet. A greve já dura 68 dias. Em Belo Horizonte, são cerca de 4 mil técnicos administrativos que trabalham na área de educação e hospitalar, todos de braços cruzados. Os trabalhadores continuam fora dos ambientes de trabalho, do setor de trabalho, e as bibliotecas estão fechadas, os laboratórios também. A greve continua. A reivindicação inicial dos grevistas era por um reajuste de 27,3%. A proposta do governo federal foi de 21,5%, dividida em 4 anos, o que foi rejeitado pela categoria. Um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais, a UFMG e Cefet, permite que, mesmo em greve, alguns servidores sigam trabalhando. Eles estão recebendo as matrículas dos alunos pela internet. Está pelo sistema online, a portas fechadas, só aquilo que é realmente essencial e que não vai redundar em prejuízo irreversível ao aluno. Como a greve permanece por tempo indeterminado, o receio dos alunos é que a falta dos técnicos prejudique no rendimento. Aqui no FMG, as aulas que começariam ontem foram adiadas para o próximo dia 24 de agosto. Já no Cefet, estão previstas para começar no dia 10. Com isso, mais de 33 mil alunos foram prejudicados. Atrasou 3 semanas o início das aulas, porque era previsto para ter começado ontem no dia 3 e vai começar no dia 24, e algumas bibliotecas não estão funcionando. Aí isso impede a gente de buscar livros, materiais de pesquisa. Aí é isso, aí a gente vai ficar atrasado 3 semanas, então vai pagar depois, eu nem sei como, né? As aulas vão atrasar, provavelmente no final do ano o semestre vai durar mais. Com isso a gente fica um pouco prejudicado, porque às vezes os professores podem correr um pouco com as aulas, ou chegar até a perder algumas aulas.
Mais um prejuízo para o ensino no nosso país nessas greves. Foi enterrado agora há pouco em Belo Horizonte o corpo de um adolescente que foi passar férias com a família no litoral de Porto Seguro, na Bahia, e acabou assassinado misteriosamente. Brendo Alexander da Silva tinha 16 anos e, segundo parentes, era portador de um distúrbio mental. Nesse sábado, ele saiu de bicicleta e desapareceu. O corpo de Brendo foi encontrado enterrado em uma cova rasa em Santa Cruz Cabralha, que é uma cidade vizinha, ali bem ao lado de Porto Seguro. Isso depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima. A família foi informada de que o Brendo foi morto a tiros numa região onde há um ponto de venda de drogas. O combate ao abuso de álcool e outras drogas por jovens foi alvo de uma pesquisa apresentada na capital na noite dessa segunda. O levantamento aponta a necessidade de revisão das políticas públicas. Ele foi feito pelo Fórum das Juventudes da Grande BH, criado em 2004 por entidades e movimentos juvenis não governamentais ou ligados a algum partido. Representantes de entidades que trabalham no tratamento de dependentes químicos acompanharam a divulgação da pesquisa. O estudo analisou os serviços prestados na Grande BH às pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. O resultado mostrou que ainda faltam políticas públicas mais específicas para os jovens. A gente percebe que há, sim, alguns equipamentos, serviços e políticas voltados a esse público que estão alocados na área da saúde, principalmente, né, da saúde mental, mas que esse foco específico na questão de álcool e drogas, ele não está presente em todos esses equipamentos e serviços. Os integrantes do Fórum das Juventudes criticaram a concentração de investimentos em convênios com as comunidades terapêuticas. O que a gente defende é uma revisão, uma fiscalização muito séria do trabalho que é realizado nesse tipo de instituição, né? A revisão de todos os convênios. Quando essas instituições recebem um financiamento privado, isso é um pouco mais complicado, né? Então, e a gente, particularmente, acredita no fortalecimento da rede pública de atendimento. As informações vão ser utilizadas por entidades que trabalham com os jovens. Flávio é redutor de danos no projeto Consultório de Rua da Prefeitura de Belo Horizonte. É ele quem faz a primeira abordagem aos usuários de droga. Você tirar essa pessoa da cena de uso um pouco para conversar, se levar para ver um filme no cinema, para fazer um piquenique, né? Você conversar um pouco com essa pessoa já é redução de danos, né? Então a gente vê que tem essa necessidade mesmo, assim, de estar na cena de uso para isso. Segurança de motociclistas da capital nessa manhã. Guardas municipais indicavam a parada. No local, checagem de itens de segurança das motos, como freios e pneus, e dos motociclistas, como calçados e capacetes. Estou observando que você não está usando uma botinha. O motoboy estava sem luvas, botas e com a viseira suspensa, item que dá multa. Mas a ideia ali era apenas conscientização. É um serviço difícil, um serviço muito perigoso e a gente andando regularizado, a gente evita risco de fraturas, né? De coisas mais graves. Quem queria também estava instalando antenas para se proteger das linhas com cerol. O índice de cerol está muito grande, né? A gente vê da importância da antena de prevenir os motociclistas quanto às linhas de cerol, né? Esta é a segunda edição da campanha da CDL da capital, que no ano passado teve resultados preocupantes. Mais de 40% das motos abordadas estavam em más condições de uso e quase 39% dos motociclistas com equipamentos de segurança inadequados. Nosso objetivo é diminuir o número de acidentes com motociclistas durante o período da campanha e que ela se estenda para sempre, né? A ação vai durar 3 meses e acontecerá em diversos pontos da cidade. A ideia é reduzir dados como os que apontam que os motociclistas são as vítimas em mais da metade dos acidentes de trânsito em Belo Horizonte. Já tem 3 anos que, apesar da frota de motocicleta continuar crescendo, o número de vítimas está reduzindo. Acho que isso é consequência de políticas boas que estão sendo adotadas e de mudança de comportamento dos motociclistas. Nós não podemos acomodar, nós temos que conseguir cada vez menos motociclistas se acidentem. Seria muito bom se fosse nenhum, né? A campanha Ande Seguro acontece todas as terças e quintas, de 10 da manhã ao meio-dia. A próxima será na Avenida Sinfrônio Brochado, na região do Barreiro. A gente fica por aqui. Hoje tem TV Verdade, hein? E mais informações nos nossos noticiários das 15 para as 7 da noite em todo o estado. Uma boa tarde para você. Até amanhã.